Olá, esse é o Pausa para a Paz da Igreja Batista Central de Campinas. Meu nome é Rubens Botter. Hoje falaremos sobre 1 Samuel 18. Ali acontecem alguns fatos que talvez você conheça, onde Davi, enviado por seu pai para encontrar os seus irmãos, e ali ele vê um momento onde no 1 Samuel 17 ele vê um momento delicado, difícil, de guerra ali, com um homem grande que é chamado Filisteu. Então Israel está em combate com os filisteus, e ali vemos Golias, um homem grande, aonde Davi vai e é pressionado pelos seus irmãos, questionado por que ele estava ali, e ele segue avante. E logo em 1 Samuel 18 já inicia um diálogo com Saul, contando ali a história de como estavam vivendo, o que estava acontecendo. E de repente, no versículo 7 de 1 Samuel 18, nós lemos: "E as mulheres dançando cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. E o assunto de hoje é o coração idólatra. E quantas pessoas não têm um coração idólatra quanto à inveja, ira, medo, ciúmes? E muitos têm desenvolvido, infelizmente, essa parte com mais ênfase. Ali, Saul olha para isso e se vê, poxa, para Davi estão cantando de uma forma exagerada, enorme, colocando muitas, ele sendo um vencedor maravilhoso, e para mim, Saul, poucos. Saul começa então a ficar desgostoso, ele começa a ficar com raiva do que estava acontecendo. Os versículos seguem no versículo 8 dizendo: "Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo." Ele começou a alimentar algumas coisas que ele não deveria. Ele começou a olhar para Davi como um concorrente, como aquele que estava querendo ser melhor e maior que ele. Vemos aí um problema do coração dele, e ele começa a se alimentar. Vemos que o povo estava alegre com a vitória, mas uma inveja muito grande no versículo 8. No versículo 9 a gente vê um ciúmes da parte dele, onde diz: Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja, grande tristeza, onde as pessoas muitas vezes estão olhando para conquistas de outros, coisas boas que outros estão fazendo, alguns olham com inveja. E muitas dificuldades vêm por alimentar coisas que não deveriam estar alimentando. Muitas pessoas têm medo, como Saul acabou sentindo medo, acabou sentindo grandes temores. Ele, com raiva, pega a sua espada e tenta acertar Davi por 2 vezes. Davi se desvia. Momentos delicados ali. Quantos maridos não têm essa dificuldade com as suas esposas? Quantas esposas essas dificuldades com seus maridos, de uma luta de quem é melhor, quem vai vencer, quem vai ser escolhido como o melhor do mês, quem conseguirá mais coisas, e começam no coração a desenvolver interesses dos quais jamais deveriam ter se alimentado. Isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida, e que você esteja se policiando quanto ao que você tem alimentado no coração. Quando as pessoas não controlam os seus desejos, acabam não sabendo muito bem o que elas desejam, o que elas querem, e isso se descontrola, o coração começa a apresentar pecados, dos quais a gente conhece que são da carne, como fala Gálatas 5, onde não deveriam jamais estar sendo vistos frutos dos quais são da carne. Assim, a mesma instrução que Deus dá para mim quanto a se controle, tenha sabedoria nas decisões, naquilo que você vê, naquilo que você está olhando para as pessoas, tenha orientação de agir corretamente, de valorizar o que as pessoas estão fazendo, de ficar feliz com as vitórias de outros, porque o nosso coração muitas vezes ele age de forma errada, e precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram, assim como a palavra de Deus diz. Por favor, olhe para Provérbios 4:23, leia e avalie o seu coração, mas dê sempre glória a Deus por tudo que Ele tem te dado. Deus abençoe.